Doutor, uma pergunta curiosa. O que dá mais medo, a agulha ou o barulho do motorzinho? Olha, isso aí é uma coisa que... isso aí está incutido na cabeça das... não da geração Cari Zero. Mas hoje se vê as crianças, eu não sou odontopediatra, né? Mas hoje as crianças no consultório de odontopediatria, elas dormem na cadeira. Diferentemente do passado. Porque no passado não existia psicologia, o dentista não usava da psicologia, ele já partia direto para o tratamento, não existia um preparo antes da mente da criança, né? Não existia o preparo dos próprios pais no sentido, olha, se você fizer isso aqui errado, eu vou te levar para o dentista, ele vai te dar uma... Então tudo isso gera medo. Como castigo, né? Como castigo. Então tudo isso gera medo na criança, né? Então ela já vai apavorada. Então não é o barulho do motorzinho, não é a agulha. Esse medo, essa ansiedade começa com os próprios pais. Os pais são culpados disso. Porque eles falam, olha, eu fui no dentista, nossa, doeu pra caramba, isso. E a criança, você pensa que a criança às vezes não está ouvindo, ela está ouvindo. Quando chegar a vez dela, ela vai manifestar, né? Então, se o pai tiver a psicologia correta com a criança, em termos de orientação, de prevenção, e o dentista também tiver esse cuidado de ir de uma forma lenta, em termos de como conduzir um tratamento, essa criança ela vai ficar quietinha, ela vai abrir a boca, ela vai deixar fazer tudo que precisa ser feito, sem problema nenhum. Ok, doutor. E na fase da infância, como é que é feito, então, o tratamento dessa fase do bebê até a próxima faixa etária? Como eu falei anteriormente, o ideal é que as mães levem as crianças já aos 4, 6 meses, porque nesse período pode já começar a nascer os primeiros dentinhos, né? Até para você orientar a mãe dar aqueles mordedores de borracha para estimular a erupção dos dentes, né? Você aplicar algum medicamento ali porque tem muitas erupções, quando ocorre o nascimento desses dentes, em algumas crianças é dolorido, né? Então como é que você vai ter que fazer para evitar dor, né? Então todas essas medidas elas ocorrem nessas visitas, né? Outro cuidado é já começar, dependendo de onde aquela criança mora, tem locais que não tem água fluoretada, então você tem que ter os cuidados com relação à aplicação de flúor, já começar a aplicar flúor, né, nesses dentes. E naqueles dentes, principalmente os molares posteriores, que tem aqueles sulcos, né, nos dentes, os dentes da frente não tem muitos sulcos, mas os dentes molares, os posteriores, eles têm uns sulcos que você pode aplicar selantes. E o que é esse selante? Seria uma resina fluida que sela esses sulcos. Ou seja, as bactérias elas não ficam aderidas ali, elas não entram nesse suco porque eles estão fechados, né? Então, é uma forma de prevenção também para que aquela criança não tenha cárie nos dentes de leite, né? Isso aí se faz também nos dentes permanentes depois, né? Quando erupcionar os dentes permanentes, aplicação de flúor e de selante. Então, são esses cuidados preventivos que a gente faz durante todas as faixas etárias, né? E como eu falei anteriormente, você orientar a criança na escovação, está orientando como você escova, como você usa o fio dental, porque hoje as pessoas elas não sabem escovar e elas não sabem usar o fio dental. Isso é bacana, assim, o tempo de escovação, isso também é importante, né, doutor? Qual é o tempo ideal? O tempo ideal é mais ou menos em média de 2 a 3 minutos com o uso do fio dental. Se você fizer uma boa escovação, você vai demorar uns 2 minutos. Mais o uso de fio dental, né? Então, vai dar uns 3 minutos aí, 3 minutos e pouco, né? Mas se você for ver mesmo, hoje, as pessoas escovando o dente, elas não demoram 30 segundos. E o uso do enxaguante bucal, ele é necessário em toda escovação, uma vez por dia? Qual é a melhor forma de usar? Eu, particularmente, eu indico o enxaguante bucal em algumas situações,
onde o paciente tem uma gengivite, já tem um problema. Porque esses enxaguantes bucais, eles vão servir como perfumaria. Engana que eu gosto. Né? Por quê? Porque ele não vai remover a placa. Ele vai diminuir, talvez, um pouquinho o índice de bactéria. Mas ele não vai remover a placa. Né? O que é a placa? Ou o que é o biofilme? Né? Que chama hoje placa bacteriana, era como se chamava anteriormente. Hoje é biofilme. É uma película invisível que ela aparece depois que você ingeriu qualquer tipo de alimento, sólido ou líquido. Então, aquele biofilme, aquela película, ela é formada pelas substâncias que você ingeriu, mais a saliva, mais as bactérias que habitam normalmente a flora bucal. Esses três componentes, a substância que você ingeriu, mais as bactérias, mais a saliva, chama biofilme. Essa película, a princípio, ela é invisível, ela se adere na superfície do dente. Uma vez que ela está ali aderida, ela só se remove com um atrito mecânico. Atrito mecânico como? Com a escova, com a cerda da escova. E com o fio dental, esfregando, não é colocando e tirando o fio dental. Colocar e tirar o fio dental, você vai remover resto de comida. Agora, a película que está aderida, você tem que esfregar o fio dental no dente. Nem se estivesse engraxando um sapato. Esfregar. Daí você tira aquela placa bacteriana ou aquele biofilme. Se aquela biofilme ou aquela placa não for removida, ou porque você escovou mal aquela área, né? Tem pessoas que falam, nossa, mas eu escovo o dente de manhã, à tarde, à noite, antes de dormir, como posso ter tártaro? É que teve alguma área que aquele biofilme não foi removido. Então, se aquele biofilme não foi removido, em média, em 72 horas, ele começa a endurecer. E o endurecimento do biofilme é o que a gente chama de tártaro, ou cálculo gengival. O cálculo gengival é maléfico também para a gengiva e para o aparelho de sustentação, que é o osso do dente. E isso daí, tanto a placa quanto o tártaro, se não forem removidos, vai produzir gengivite, e se a gengivite não for tratada, vai levar a uma periodontite. Então, esse tártaro agora, formado, esse endurecimento do biofilme, eu não consigo mais remover com a escova. Eu tenho que ir no dentista para ele fazer o quê? A raspagem. Não é limpeza. Limpeza é diferente. É raspagem. E essa raspagem, muitas vezes, ela tem que ser supragengival e subgengival.